sejam bem-vindos a mais um vídeo do Senhora Moraes Lê. Hoje é o nosso primeiro vídeo de resenha. Eu acho que eu nunca fiz uma resenha falada, eu sempre trabalhei com resenhas escritas, então eu não sei como é que esse vídeo vai sair, mas é com a experiência, né, que a gente vai evoluindo. Então hoje a gente vai falar sobre dois sonhos, especificamente mais sobre o sonho do titio. Depois eu vou dar uma pincelada nos sonhos de Petersburgo e verso e prosa, mas esse vídeo não é focado nessa segunda obra. Até porque eles foram publicados em anos diferentes. Se não me engano, Os Sonhos de Petersburgo é de 1861 ou 64, já esqueci. Mas O Sonho do Titio foi publicado em 1859. O Dostoiévski, ele já tinha sua carreira literária, né? Esse aqui não é o primeiro livro dele. Mas tanto Um Pequeno Herói, que ele escreveu enquanto ele aguardava a sentença dele, e O Sonho do Titio, eles marcam a volta do Dostoiévski depois que ele passou 10 anos, né, fazendo 10 anos de trabalho forçado na Sibéria. O Dostoiévski, ele foi preso porque ele foi acusado de ser perigoso, né, para o império, né, do czar, porque ele estava lendo uma carta em público, né, ele leu uma carta que fazia críticas, né, ao governo, foi interpretada dessa forma. Então, na verdade, ele tinha sido sentenciado à morte e ele estava para morrer quando chegou uma carta do czar alterando a sentença dele, mas foi por questões de segundos, assim, que ele não morreu. Ele realmente estava ali, tipo, pra morrer. Ele era o terceiro da fila e já estava na vez dele quando a carta chegou. E ele nem tinha entregado as grandes obras deles para nós, né, para a humanidade ainda. Né? Realmente ele fala que foi um momento de renascimento dele. Então ele vai para a Sibéria fazer, né, esses trabalhos forçados. Lá ele encontra vários dezembristas, que são aqueles primeiros revolucionários, né, no começo do século XIX. Eles tiveram essa revolução, assim, e eles todos foram exilados lá na Sibéria, né, depois que tudo deu errado. Então, aqui nós temos um marco, né? Ele escreveu O Sonho do Titio junto com o próximo livro que eu vou ler dele, e se tudo der certo também farei resenha dele, que é A Aldeia de Stepanchikovo. São duas histórias cômicas. Ele estava num período da vida dele muito feliz, de acordo com o que eu li. Eu vou deixar, além do texto do Paulo Bezerra, que tem no final dessa edição, eu li um artigo chamado A Gênese do Sonho do Titio. E ele vai se concentrar, é um texto muito antigo, ele é de 1943. E ele vai se concentrar tanto no Sonho do Titio quanto na Aldeia de Stepanchikovo, nas questões de como Dostoiévski estava, o que ele estava falando sobre essas duas histórias em cartas. Então, assim, ele estava num período que ele estava muito feliz. Ele estava morando numa cidade no atual Cazaquistão, e eu vou ter que consultar aqui o nome, que é o Semipalatinsk. Então ele estava lá, morando lá, e foi lá que ele conheceu a sua esposa, Maria, e se apaixonou por ela, uma mulher casada com um filho, mas aí nesse meio tempo ela enviou, e aí ele pôde casar com ela. Então, eles se casaram em 1857 e O Sonho do Titio foi publicado em 59. Ele ficou muito feliz com essa criação. Dizem que ele não gostava tanto dessa história, mas ele ficou muito feliz com a criação de personagem que ele tem, tanto nessa história quanto na Aldeia de Stepanchikovo. São duas histórias bem-humoradas, né? São engraçadas, ao mesmo tempo que existe uma crítica à sociedade russa da época. Mas ele gostou muito da criação dele do Príncipe K. O Príncipe K é o titio. E ele é uma personagem, assim, curiosa. Ele teve, supostamente, várias experiências de vida. Ele conheceu, aparentemente, o Lord Byron. Aí, quando falam assim, você conheceu mesmo?
talvez tenha sido alguém parecido. Conheceu Beethoven? Ah, talvez tenha sido alguém parecido. Então ele supostamente conheceu várias personalidades, mas aí você não sabe, e ele também não sabe mais se ele conheceu mesmo essas personalidades. E fala de um jeito truncado, meio gaguejando. E aí dizem que talvez seja por causa das dentaduras dele. Ele é todo caindo aos pedaços, quase não tem mais homem ali. Tipo, ele não tem. O cabelo dele não é dele, o bigode dele não é dele, o dente dele não é dele. Ele tem um olho que não é dele mais, né? Um olho de vidro. Então, assim, realmente é uma carcaça. É uma carcaça que ainda tá viva, ainda tá tentando pensar, ele não está inteiramente lúcido mais. Esse é o Titio. E esse é uma personagem que o Dostoiévski realmente gostou de criar. E dizem até que ele ficava fazendo imitações do Príncipe K. O que vai nos contar, né? Como é que o Príncipe K aparece nessa história? O Príncipe K, ele vai para uma aldeia no meio da Rússia, assim. Eu falo no meio da Rússia, mas eu não sei onde é essa aldeia. É uma aldeia fictícia. Mas ela é uma aldeia parecida com todas as outras aldeias da Rússia naquela época. Então você tinha ali a organização deles, tinha quem era o maior dono de terras ali, aí você tem os mujiks que trabalham nessas terras. Geralmente essas pessoas que são donas dessas terras têm casas, né, em São Petersburgo ou Moscou, ou os dois. Então é mais ou menos isso, e a gente começa já conhecendo a primeira dama dessa aldeia, que é a Maria Alexandrovna. A Maria, ela é casada, mas ela não se dá bem com o marido dela. O marido dela ele é um bananão. Então ele tem medo dela, ele quer viver a vida dele mais tranquilamente. Então ele fica na outra fazenda, uma fazenda próxima à casa que eles têm ali nessa aldeia. E juntos eles têm uma filha que está nos seus 21, 23 anos, que é a Zinaída, mas aqui eles chamam ela de Zina, né, o apelido dela. A Zina é belíssima, ela é a menina mais bonita da aldeia e ela ainda não é casada, apesar de já estar passando da idade de se casar. Existe aqui essa crítica, né? Com relação à idade dela e à falta de interesse dela a se casar. Bom, mas ela tem pretendentes. E um dos pretendentes dela é o Pavel Mozgliakov. E esse rapaz, ele tem um futuro emprego em São Petersburgo como funcionário público. Ele ainda vai assumir esse emprego. E ele pede a Zina em casamento, ele já tinha pedido antes e estava em banho-maria. Mas ele retoma esse pedido. E aí ela explica que ela ainda vai continuar deixando em banho-maria, porque ela ainda não tem uma resposta para isso. A gente descobre depois que ela, na verdade, ama um moço chamado Vassia, que é o apelido dele. E ele era professor dela. E ele agora tá doente. Ele tá tísico, ele tá pra morrer. E eles não poderiam se casar porque eles são de classes sociais diferentes. E quando se descobriu o amor da Zina por ele, é claro que ele foi expulso e proibido de ter qualquer relação com ela por parte da família dela. Nesse contexto, a gente tem então o príncipe K vindo à aldeia e ele vai então se hospedar com a Maria Alexandrovna. Mas todo mundo quer um pedacinho dele porque ele é rico. Ele é importante, ele é ilustre. Então, as arqui-inimigas da Maria Alexandrovna, a Maria Alexandrovna, ela tinha uma personalidade muito forte e ela vivia arranjando briga com as outras senhoras da cidade. Então, todas elas, na verdade, são um bando de fofoqueiras e todas elas querem se mostrar por cima uma da outra. Então, a gente tem a Natália, que é a arqui-inimiga da Maria. E aí a Natália convida o príncipe, né, pra almoçar lá na casa dela. O príncipe vai. A Maria tenta
impedir o príncipe de ir até a casa dessa Natália. Enfim, várias tretas envolvendo esse príncipe. Acontece que, como eu disse, a Zina tá na idade de se casar, tá até quase passando da idade de se casar, não arranjou nenhum pretendente, não quer o Mozgliakov. Então a mãe, que é a Mária, que é essa mulher de personalidade forte, que tirou o marido da casa porque eles não se dão bem, então o marido fica na fazenda, mas ela manda nele, trata ele extremamente mal. Ela fala pra Zina assim, bom, você pode casar com o príncipe K. E aí a Zina fica revoltadíssima, né? Como ousa, né, ter uma proposta dessa? E a Mária vai falar pra filha assim, mas ele é velho, ele é rico, mas ele é tão velho, ele tá caindo tanto aos pedaços que logo ele vai morrer. Quem vai herdar tudo é você, e aí você vai poder casar com o Vassia, que era esse professor, que tem a classe diferente, mas ela seria tão rica que ela poderia mudar essa situação, né? Ela poderia fazer o que ela quisesse depois que ela herdasse o dinheiro do príncipe K. Então, a Zina resolve aceitar. Mas isso não fica só assim. O Mozgliakov, que é o pretendente que estava em banho-maria, descobre todo esse plano. E aí, assim, não todo o plano. Ele não descobre muito o final. Mas você nem sabe se o final do plano seria realmente o que Maria Alexandrovna estava planejando para a filha. Então a filha acredita nesse plano, ela vai casar, vai herdar tudo desse velho e aí vai casar com Vassia. Já a Maria Alexandrovna já estava assim, ela vai casar, a gente vai ficar rica, a gente vai viajar para o resto da Europa e dane-se esse Vassia também, né? Até lá coisas vão mudar, né? Enfim, o Mozgliakov ele descobre a parte desse plano, né? Só, tipo, a questão de casar e herdar esse dinheiro. E, bom, ele vai lá tirar satisfação com as duas, tanto com a Zina quanto com a Maria Alexandrovna, mas em momentos diferentes. Acontece que o sonho do titio, ele tem a ver com essa situação, porque vai acontecer esse pedido de casamento. Só que, como ele não está inteiramente lúcido, fica a dúvida. Esse pedido de casamento, ele foi real ou ele foi um sonho? Então é isso. A história é essa. Esse livro, ele é narrado em terceira pessoa. A gente tem um narrador onisciente, mas ao mesmo tempo é um narrador que ele participa indiretamente dessa história, porque ele é um cronista de São Petersburgo. E só que assim, a gente não vê esse narrador participando da história, mas ele tá contando essa história. E é um narrador que ele tá tirando sarro das personagens o tempo todo. É muito legal. Esse livro é muito divertido de ler. Ele tem umas sacadas. Ele gosta muito de tirar sarro de todo mundo ali. Ele é muito irônico. Então é muito gostoso de ler e você rir junto com o narrador. Ele dá suas próprias, né, opiniões. Por exemplo, então aqui, olha, não vou dar detalhes, mas a gente tem um momento de revelações e tem uma personagem fazendo alguns comentários reveladores. E aí a gente tem a arqui-inimiga da Maria Alexandrovna, a Natália, falando assim, mas ela mesma, eu nem vou falar quem é, pode ser outra pessoa, ela mesma não entende nada do que está dizendo, disse Natália Dmitrievna. E aí a gente tem o narrador. Observemos, entre parênteses, que Natália Dmitrievna foi justa. Tudo poderia ter sido consertado, tudo poderia ter sido arranjado. A verdade é que a própria Maria Alexandrovna estragou tudo nessa noite com sua pressa e arrogância. Mas assim, isso aqui não é um spoiler, gente. Não se preocupem. E mesmo se for,
acontece. Não muda o prazer que você tem de ler essa história. Mas você já consegue entender aqui a vibe, né? O narrador. E aqui a gente também tem algumas citações muito interessantes, também irônicas, que eu vou postar lá no Instagram, uma coletâneazinha de citações. São poucas, mas você pode ir lá visitar o meu Instagram e dar uma olhadinha nessas citações. Agora, uma crítica a essa edição especificamente. Eu gosto muito das edições da Editora 34. Eu gosto muito do trabalho do Paulo Bezerra. Ele também é o tradutor do Bakhtin. O Bakhtin, no começo, né, quando ele chegou aqui no Brasil, nos anos 90, ele teve um problema de tradução. Então, digamos assim, que existem duas linhas de pesquisadores que usam Bakhtin. Então, tem um pesquisador que usa o Bakhtin, que foi traduzido lá nos anos 90, baseado na tradução francesa. E o pessoal bakhtiniano que usa as traduções do Paulo Bezerra. A minha crítica, na verdade, é pouca coisa, né? Eu adorei, primeiro de tudo, eu adorei o texto do final, que o Paulo Bezerra explica, conta, né, curiosidades sobre o sonho do titio e sobre sonhos de Petersburgo em verso e prosa. As notas, que são as minhas críticas. Em Sonhos de Petersburgo em verso e prosa, é um texto interessante e o Paulo Bezerra salva a gente. As notas do texto do Sonhos de Petersburgo são muito boas. O Sonhos de Petersburgo é um personagem que ele é tipo um cronista também. E ele vai reclamar sobre a falta de criatividade do pessoal daquela época, né? Em como é muito atual esse texto. Então tem um tipo de livro que fez sucesso. Todo mundo vai copiar esse tipo de livro, vai escrever esses tipos de livros, esses tipos de crônicas, de contos e publicar nas revistas. E aí ele vai tendo sonhos assim, tive um sonho com São Petersburgo, e aí você vai ter essa São Petersburgo mística, assim, São Petersburgo é uma cidade muito mística, assim, à noite. Ela tem umas neblinas, ela é toda histórica, ela tem um cheiro esquisito, porque foi construída em cima de um pântano, então ela é muito característica e ele traduz, né, o Dostoiévski traduz essa característica no Sonhos de Petersburgo, mas ele vai falar muito de autores que talvez a gente não tenha lido, figuras históricas, figuras importantes na época em que ele escreveu, porque é um cronista, mas ao mesmo tempo é um ensaio dele jogando, assim, ele tá vomitando tudo que ele sente e não é exatamente uma ficção. Então, é um texto que você precisa ter essas referências, e aqui o Paulo Bezerra, nas notas, ele salva a nossa vida, porque aí a gente consegue ter uma noção melhor do que o Dostoiévski está falando nesse texto. Embora eu não tenha bagagem o suficiente. Então, as notas me ajudam, mas assim, você tem que ter a bagagem para também aproveitar, né? As notas, inclusive. Mas acontece o contrário no Sonho do Titio. Então, no Sonho do Titio, eu acho que as notas são muito chatas. Você tem assim, Vassia, apelido de Vassili. Tá, a gente já sabe. Ou se não sabe, você vai entender. Assim, eu acredito, né, que o Sonho do Titio, as chances de ser um primeiro livro russo, que a pessoa que vai pegar o Sonho do Titio para ler, ser a primeira história, eu não acho que o Sonho do Titio vai ser a primeira história de uma pessoa que vai começar a ler um russo, sabe? Então, eu acredito que os leitores dessa história já estariam acostumados com a questão dos apelidos, com as questões dos diminutivos, ou então que valeria na primeira oportunidade, por exemplo, a moça é Zinaída e o apelido dela é Zina. E aí você tem essa nota, ou quando aparece Zinótica, aí você sabe que é Zinazinha, né? Quer dizer, ele pôs essa nota.
eu acho que vale colocar só no primeiro personagem, ou então uma nota no começo do livro, por exemplo, tipo um glossáriozinho. É, no russo eles têm esses apelidos e é assim, os equivalentes, ou põe no final, né? Coloca na nota assim, os equivalentes, né, dos apelidos estão no fim dessa edição. Qualquer coisa assim, porque às vezes você vai ver a nota e quando você vê é só isso. E aí você fica, pô! E às vezes tem coisas que você gostaria que tivesse nota e não tem. Por exemplo, tem a questão da servidão. A servidão terminou na Rússia em 1864. E esse livro é de 1857. Então ainda tem os servos e tem uma passagem aqui que vai falar disso. Bem por cima, assim. Mas é interessante você pôr, porque eu não sei se os leitores brasileiros sabem disso. Então põe lá, né? Existia esse sistema de servidão, tananã, e ali, sabe? Ou então o outro problema que aí a gente tem que é assim, o Mozgliakov, ele vai ficar muito irritado com todas essas senhoras dessa aldeia, um momento aí de tensão. E ele vai chamar essas maritacas. Só que assim, maritacas na Rússia não é maritaca. Você sabe que não é maritaca, sabe? Você sabe muito bem que não é maritaca. Os russos gostam de umas ideias tropicais, na verdade, mas assim, eu acho que os russos da época do Dostoiévski tinham pouquíssimo contato com maritacas e com as coisas tropicais, com as fantasias tropicais que eles têm. Hoje, né? Então, com certeza não era maritaca. Eu pedi pro meu marido dar uma olhada no original, porque eu queria saber que pássaro realmente era. Então, assim, o pássaro em si, ele tem um nome horroroso. Então, eu acho que a Paulo Bezerra ficou assim, eu não vou colocar esse nome com esse pássaro aí, né? Mas ele podia ter colocado uma nota de rodapé. Ele podia ter colocado assim, maritacas. Aí põe a notinha de rodapé. No original, o nome é... sabe? Que em português é pega rabuda, o nome desse pássaro. Procurem aí, eu vou deixar a fotinho dele aqui. Mas é pega rabuda o nome dele, e eu acho que o nome científico tem alguma coisa assim, nada a ver também, que também não fica bom em português. Então, ele podia ter colocado. Optei por colocar maritaca na tradução, porque o barulho que esse pássaro faz é similar, é um pássaro que tem um barulho alto, que ele pia como se estivesse fofocando, que nem as maritacas. Podia ser feito isso. E por que eu reclamo disso? Porque esse pássaro, ele não é só isso, ele não é só o que a gente fala das maritacas, mas é um pássaro que, apesar de na realidade ele não ter esse tipo de atitude, na Rússia tem-se a crença falsa de que ele é um passarinho que ele gosta, um pássaro, né? Ele gosta de pegar objetos brilhantes. Então, ele é doido por objetos brilhantes. E aqui você tem a Maria Alexandrovna, que é chamada de maritaca, e desse pássaro, né? Também indo atrás do príncipe K por dinheiro, pelas moedas dele, pelo ouro que ele tem. Então, a escolha desse pássaro não foi só pelo barulho dele, né? De fofoqueiro e tal, mas também por essa questão dele pegar objetos brilhantes para si, né? Ele ser um ladrãozinho. E essas outras senhoras, elas também são umas ladrazinhas, porque elas tentam pegar o príncipe para elas também. Então eu acho que é uma dessas questões de tradução que são difíceis sim de traduzir, de pegar, às vezes mesmo se colocasse lá, suas pega-rabudas, ninguém ia entender nada também, e teria que ter uma nota. Então eu acho que seria interessante manter maritaca no texto, mas colocar uma nota explicando que não era esse o pássaro original e qual era a questão desse pássaro original. E por que também ele optou pela tradução da maritaca, né, por maritaca. Eu acho que é interessante dividir isso com os leitores. Porque os leitores
eles precisam também ter uma noção desse processo de tradução. Tem muitas pessoas, muitos canais no YouTube que gostam de ficar falando, né, de tradução e às vezes não sabe identificar, na verdade, o que é uma boa tradução, não sabe identificar os processos tradutórios que são extremamente complexos e existem várias correntes de estudo de tradução e você pode optar por seguir uma delas. Então, as pessoas não têm muita noção, eles gostam de ficar falando, eu leio edições da 34, porque é traduzida direto do russo. Tá, e aí? O que mais você sabe sobre isso, sabe? E, assim, é uma língua mais inacessível, né? O russo é uma língua muito inacessível pra gente, é muito difícil também. É uma língua extremamente difícil. Então, é interessante que se divida esses processos, né, de tradução ou as opções que você, como tradutor do russo, escolheu para o texto aqui. Eu acho que seria muito interessante. É o único ponto negativo desse livro e também, até agora, é o único ponto negativo que eu identifiquei no trabalho do Paulo Bezerra, porque eu realmente sou uma admiradora, assim, dele, assim. E é isso. Fica aí a dica desse livro do Dostoiévski, que é muito gostosinho de ler. Apesar dele não ter feito sucesso na época dele. Eu falei que ninguém que começa a ler os russos geralmente começa pelo O Sonho do Titio. É uma boa história para você começar, tá? Inclusive, é uma boa história para começar a ler Dostoiévski, eu acho. Mas geralmente as pessoas vão para o que é popular no sentido de o que outros indicam, né? Até o momento, eu tenho poucas pessoas que veem o meu trabalho, né? Mas geralmente quem tem maior alcance fala para começar ou por Gente Pobre ou por Noites Brancas. São livros completamente diferentes, inclusive. E são dessa primeira fase do Dostoiévski, antes da prisão, antes do exílio e tudo mais. E tem gente que já começa aí com os 2 pés na porta, né? O Crime e Castigo. Entre eles, minha irmã mais nova, que eu tenho que cobrar, perguntar se ela terminou de ler o livro. Ela falou que ela chegou até a metade. E ela tava super interessada, ela tava super lendo. Então, assim, Gabi, cadê sua leitura do Crime e Castigo? Eu só não posso cobrar muito porque eu ainda não li esse livro, mas ela que fica esperta. E... bom, é um bom livro, mas ele não é famoso. Então, eu acho que as pessoas geralmente não começam Dostoiévski por aqui. Você não vê essa indicação sendo feita por quem já leu bastante Dostoiévski, né? Mas fica a dica de leitura. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.